Como vai, pessoal? Vamos hoje para a continuação dos números inteiros. Vamos para a reta numérica. Então, a reta numérica é uma linha onde você vai marcar os números inteiros. Então, a primeira coisa, você vai marcar o zero. O zero é a origem da reta numérica, como está aqui embaixo. E a partir do zero, nós vamos colocar os números positivos e negativos. À direita do zero, aqui para cá, à direita, a gente vai marcar os números positivos, porque eles são maiores que o zero. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até onde você quiser, porque a reta é infinita, né? Então, pode colocar mais números ou menos. Depende do que precisar, por exemplo, num problema ou numa atividade que vocês tenham que fazer. Então, infinito, tá? E a distância entre os números tem que ser a mesma. Entre 1 e 2 tem que ser a mesma, que é 2 e 3 e assim por diante, tá? Tem que ser a mesma distância. Então, positivos à direita porque eles são maiores que zero. À esquerda, que é para cá, a gente vai colocar os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Pode continuar infinitamente quantos você quiser ainda, ou fazer menor, dependendo do exercício do problema que você quer resolver. Então, essa é a reta numérica, tá? Outra coisa importante é o seguinte: o primeiro número mais próximo do zero negativo é o menos 1. Então, você coloca do lado do zero menos 1 e vai contando normalmente menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, tá? E nos positivos, o mais próximo do zero é o 1, vai contando também certinho quanto você precisar. Uma coisa importante é o seguinte: nos negativos, quanto mais longe do zero, mais distante, menor é o número. E nos positivos é ao contrário: quanto mais distante, maior é o número. Então, o maior número negativo inteiro é o menos 1, porque ele é o mais próximo do zero. É o que está mais próximo. Os números mais distantes do zero são menores, né, do que o menos 1. Menos 2 é menor que o menos 1. Nos positivos, o 2 ele é maior que o 1, né? Mas como nos negativos é tudo ao contrário, então o menos 1 ele vai ser maior que o menos 2, ao contrário do que acontece nos positivos. Positivo e negativo são coisas contrárias, tá? Agora, outra coisa, para continuar na reta numérica, nós temos o módulo, opostos ou simétricos. Primeiramente, o que é módulo? O módulo também é chamado de valor absoluto. E valor absoluto, ou módulo, as duas coisas são a mesma palavra, mesmo significado, é a distância do número até a origem, até o zero. Então, é quantas unidades você precisa andar aqui para que se chegue ao zero, tá? Então, pode ser os números positivos ou os números negativos, tá? Quantas unidades você precisa andar do número até o zero ou do zero até o número. Isso é o módulo ou valor absoluto. Como que eu escrevo o módulo ou o valor absoluto? Com essas duas barrinhas aqui, ó. Duas barrinhas verticais, tá? E eu coloco o número aqui dentro, que eu quero descobrir o módulo, tá? E o módulo é sempre positivo, porque a gente está contando espacinhos, unidades, né? Está contando unidades. Contar unidades são positivos, são números positivos, tá? São os naturais e os números naturais são positivos. Então, vamos fazer um exemplo, ó. Eu quero fazer do zero até o menos 5. Eu quero saber do zero até o menos 5. Então, eu tenho aqui, ó, do zero até o menos 5, eu vou contar do zero até chegar no menos 5. Ó. Uma unidade, 2 unidades, 3, 4, 5 unidades. Então, do zero até o menos 5, precisaram-se de 5 unidades. Então, ó, 0 até o menos 5, essa distância aqui, ó, é o módulo. Então, aqui eu tenho que o módulo, ó, entre as barrinhas aqui, ó, lembra das barrinhas, módulo de menos 5 igual a 5, porque precisa de 5 espacinhos para chegar do 0 até o menos 5 ou do menos 5 até no 0.
E como que eu leio quando aparecer isso aqui? Módulo de menos 5 é igual a 5. Agora vamos para o próximo. Se eu sei o módulo ou o valor absoluto, agora eu posso falar o que é opostos ou simétricos. O que será que são opostos ou simétricos? Opostos ou simétricos são os números que possuem mesmo módulo. Então, tem geralmente dois números, um é positivo e o outro é negativo, que possuem o mesmo módulo. Então, é o mesmo algarismo, os mesmos algarismos, porém, um é positivo e o outro é negativo. Vamos ver aqui na reta de novo. Eu já sei o módulo do menos 5, que dá 5, né? Qual será o outro número que tem a mesma distância até o zero, que também tem o módulo valendo 5 unidades? Vamos contar então, ó. Se um é negativo e o outro é positivo, então eu tenho que contar para cá, né? Para a direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou em que número? No 5. Então, o número 5 positivo, que eu posso escrever mais 5 se eu quiser, tem o módulo também igual a 5, porque os dois têm a mesma distância até o zero. Os dois têm a distância 5 unidades, tá? O que eu posso dizer, então, do número 5 e do número menos 5? Que eles são opostos ou simétricos, porque o módulo deles é a mesma coisa, tá? Menos 5 e 5 são opostos ou simétricos. Lembra que opostos ou simétricos são o mesmo algarismo, só que um é positivo e outro é negativo. Vamos para mais exemplos agora, fazer exemplos. Vamos determinar cada número abaixo de acordo com o que sabemos sobre módulo e valor absoluto e opostos ou simétricos. Módulo de menos 10. Então, eu vou escrever o módulo, ó, módulo entre as barrinhas de menos 10. Para sair do menos 10 e chegar no zero, precisa de 10 unidades. Valor absoluto de mais 7 é o mesmo que módulo. Módulo de mais 7, 7 unidades. Aqui, como é que se lê isso? Isso aqui está entre as barrinhas, se lê módulo ou o valor absoluto, igual aqui, ó. Módulo de menos 9, quantas unidades será que precisa para chegar do menos 9 até o zero? Precisa de 9 unidades. O simétrico é o oposto de menos 57. O que é o oposto de menos 57? Que outro número que tem o mesmo módulo que o menos 57? É o positivo, né? Oposto ou simétrico é o mesmo algarismo, os mesmos algarismos, só mudam os sinais, tá? O simétrico de menos 57 é o mais 57 ou o 57, porque positivo não precisa aparecer o mais. Agora, oposto de 12. O 12 ele é positivo, oposto é só trocar o sinal, menos 12. Simétrico é o mesmo que o oposto, o 10 é negativo, então o simétrico é positivo, mais 10 ou 10. O módulo de menos 6. O módulo de menos 6 é 6 positivo, porque a distância do 6 até o zero são 6 unidades. Oposto de mais 8. Se o 8 é positivo, o oposto é o contrário, negativo. Simétrico de 21. Simétrico é a mesma coisa que oposto. 21 é positivo. Simétrico, então, menos 21. Módulo de menos 2. 2. Oposto de 40. 40 é positivo, o oposto é negativo. Valor absoluto, mesma coisa que módulo. Oposto ou simétrico do zero. O zero não é positivo nem negativo. Então, como que eu vou trocar o sinal do zero para fazer o oposto ou simétrico? Então, o próprio zero é o oposto ou simétrico dele mesmo, tá? Porque a distância do zero até do zero é zero, né? A distância do zero até o próprio zero são 0 unidades. Você não andou nada, ficou parado. Módulo de menos 100. Módulo é a distância do número menos 100 até o número zero, então 100 unidades.
Oposto ou simétrico de 50. Oposto ou simétrico de 50. Oposto é o mesmo número, só que com o sinal diferente, trocado, né? Então, 50 é positivo, o oposto ou simétrico é negativo. E agora, o oposto de menos 7, oposto de menos 7 é o contrário do menos 7, tá? Contrário, oposto, se o 7 é negativo, o oposto é positivo. Mais 7, aqui tá errado, tira esse menuzinho aqui, ó. Não tem, tá? Porque o número é negativo, o oposto é positivo. Só tirar que deu um erro aqui. Agora, então, a próxima aula a gente vai fazer as operações. Adição e subtração de números.